Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, meus irmãos, estamos aqui para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Friozinho bom, clima gostoso e agradável. Respirando o ar que o Senhor tem nos dado de graça, né? O Senhor tem perdoado os nossos pecados, as nossas falhas. Eita glória, Deus é bom, meus irmãos, em todo o tempo, né? Em todo o tempo Deus é bom. Eu não sei, né, como você amanheceu hoje. Eu amanheci bem, glória a Deus. Glória a Deus, tive uma noite abençoada de sono, porque Deus cuidou de mim e com certeza cuidou de você também, Maria Lindete. Oh, glória, minha irmã querida. Aqui no Brejo Santo estamos com um climazinho tão agradável hoje. Deus, assim, a sua misericórdia sobre o seu povo, né? Um clima gostoso. Não sei aí no Juazeiro, mas aqui está muito bom, glória a Deus. E Deus tem dado prova do seu amor, não é? Mesmo nós sendo pecadores, minha irmã, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos perdoado os nossos pecados e tem cuidado de cada um com amor maravilhoso. Ô Lili também entrando conosco, ô glória, que maravilha. As duas hoje, né? Morando praticamente no mesmo bairro, né? E as duas combinaram o horário, foi de entrar aqui com a irmã Solange, que bênção. Essas duas bênçãos que estão entrando agora, eu louvo a Deus pela vida delas, né? Que bênção. Foram assim, Deus na vida dessas duas mulheres, né? Através da vida delas. Eu estou aqui hoje pregando a palavra do Senhor, por muita insistência, ô Luziane Macedo, por muita insistência, paciência, né? Para me levar para a casa do Senhor. Irmã Lili e irmã Lindete, entrou as duas ao mesmo tempo. E Deus mostra que Ele cuida de nós, né? E perdoa os nossos pecados. E eu fico feliz. Então, como a palavra do Senhor diz, oh, glória a Deus, Deus é muito maravilhoso. No mesmo bairro entrou as duas na mesma hora, né? Sem combinar, eu tenho certeza. Né? Deus é maravilhoso. Luziane, também de Itapipoca. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Então, minhas irmãs, como nós já estamos aqui, e a palavra do Senhor diz que aonde tiver reunido 3 ou mais, o Senhor se faz presente. Se for reunido em nome do Senhor, Ele se faz presente. E nós estamos aqui hoje para louvar, para engrandecer, para falar das maravilhas de Deus. Então, com certeza, o Espírito Santo de Deus já está aqui, comigo e com você. Glória a Deus. Amém? Pois vamos lá, pois abra a sua Bíblia, irmã Lindete, irmã Lili, Luziane Macedo, Deus é bom demais. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 32. Oh, glória! Hoje o Senhor, Ele quer falar comigo e com você. Ele quer tirar a culpa que muitas vezes nós trazemos sobre nós. Quando nós colocamos ela sobre o Senhor, confessamos a ela o Senhor, esse peso não é mais nosso. E Ele traz aqui nessa palavra de hoje. Não quero nem falar sobre a internet, viu? A boca já está ficando atrasada lá atrás, mas eu confio no Senhor. Qualquer coisa, continuem aí, que nós retornaremos para o vídeo. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Abriu a sua Bíblia? Oh, glória! No livro de Salmos, Salmos 32, Maria Auxilian, do Mauriti, Ceará, entrando conosco também. Glória a Deus! Salmo 32, vamos para a palavra do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias. A palavra diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Só até aqui. Depois nós iremos ler mais. Amém? Feche seus olhos se você puder. E vamos falar com o Senhor, porque Ele agora falou conosco. Agora nós iremos abrir o nosso coração ao Senhor e pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Amém? Senhor Deus, Pai amado, glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo, santo, santo e soberano, Senhor. Deus sobre toda a terra. Tu és, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor, para conosco. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és fiel, Senhor. E quando nós confessamos, meu Pai, os nossos pecados a Ti, o Senhor perdoa, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa manhã tão maravilhosa. Senhor, obrigado por essa paz que nós temos e que amanhecemos hoje, crendo que o Senhor perdoa os nossos pecados, crendo que o Senhor é conosco e que nos ajuda a passar, Senhor, as lutas, as tribulações, Senhor. Senhor, muitas vezes, lutas que nós temos passado, o passado, Senhor, muitas vezes quer bater a nossa porta. O inimigo, muitas vezes, Senhor, quer jogar em nossa cara, Senhor, o pecado. E o Senhor diz que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui mais pecado. Aquele que o Senhor cobriu os pecados, que o Senhor pagou os pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz, meu Pai, para nos livrar, Senhor, do pecado, da culpa, da acusação. O Senhor sendo inocente. Obrigada, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa manhã. Traga luz, Senhor. Traga paz à nossa mente, ao nosso coração, meu Deus. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, minhas irmãs queridas. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós sabemos que somos pecador. Nós sabemos sim, Adriana Verônica, sabemos que somos pecador e que necessitamos das misericórdias do Senhor todos os dias. Nós não somos perfeitos. A palavra do Senhor diz que não há um sequer. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz para justificar os meus pecados e os seus pecados. Então, os nossos pecados estão justificados. Isso não significa que eu não pequei e que você não pecou. E que nós somos justos. Mas nós somos justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o mesmo caso aqui. Nós acabamos de ler o Salmo 32. Esse salmo, o título desse salmo é A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, salmo de cantos de Davi. Quem não conhece a história de Davi? Alguns dizem que Davi ele escreveu esse salmo depois que ele pecou contra o Senhor. Por isso que eu quero dizer a você, e isso me traz paz também, que o Senhor escuta a minha oração, o Senhor escuta a minha confissão quando eu confesso a Ele os meus pecados. Porque aqui o Senhor vai falar que Ele ouviu a confissão de Davi. Ô Luciene, Vitoriana entrando conosco também, Deus te abençoe. Aqui a palavra vai dizer no Salmo 32, que bem-aventurado é aquele que recebe o perdão. E o Senhor diz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo perdão é coberto. O meu pecado e o seu pecado foi coberto por Jesus naquela cruz. Muitas vezes o inimigo quer apontar para você,
para mim. Mas você tem que conhecer a palavra, leia a palavra. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a palavra do Senhor, você vai ter paz. O inimigo, ele não vai acusar você para você ficar de cabisbaixo, para você se sentir num canto de parede. Não, porque você conhecendo a palavra, você vai dizer: o Senhor me perdoou. Ele morreu na cruz por mim. E os meus pecados foram cobertos e perdoados pelo meu Senhor. E o acusador, ele não vai ter autoridade para acusar você. De jeito nenhum. Aqui a palavra do Senhor no versículo 2 do Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado a quem o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, a quem o Senhor não atribui o pecado, e a quem o Senhor não acha nele dolo, no seu espírito. Bem-aventurado. Meus irmãos, nós somos pecados, nós somos pecadores, nós fomos gerados em pecado. Lá no Salmo 51, em pecado me gerou minha mãe. Não é? A palavra não diz? Então, nós somos frutos do pecado. E o pecado, minhas irmãs, está em tudo. O pecado está em nós. Mas, quando nós buscamos o Senhor, confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele nos perdoa. E aí nós somos habitados por Deus. Se entristeça não. Confesse ao Senhor. Sabe por quê? Porque aqui a palavra do Senhor vai dizer, nós vamos já chegar lá, que aqui quando ele diz no versículo 2, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo, não há maldade. O significado da palavra dolo é maldade, é perversidade, é crueldade. Eu digo assim porque meu filho, eu vejo ele estudando aqui, né? E ele está estudando para concurso, né? Que vai fazer para a polícia, para essas coisas assim. E eu vejo ele estudando as leis. E eu vejo ele falando, eu fico só ouvindo aqueles crimes que é doloso, culposo, e eu fico só ouvindo. E o crime culposo é aquele quando não há intenção, mas você fez. E você irá pagar por aquilo que você fez. Mas foi sem intenção. Mas quando há dolo, é quando há maldade, quando você quis, quando você premeditou, quando você planejou. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque nós somos pecadores. E pode acontecer um acidente no caminho, assim, no nosso percurso do dia a dia, eu posso pecar e você também, Leni. Nós podemos pecar, porque nós estamos nesse mundo caído. Caído, Jéssica Lore. Nós estamos nesse mundo. E aí nós pecamos. Só que nós não podemos gostar do pecado. Nós temos que confessar ele ao Senhor, né? Aí sim é um pecado culposo, porque nós pecamos e nós vamos sofrer as consequências desse pecado. Agora, quando nós pecamos, um pecado doloso, como está aqui, que a palavra do Senhor diz: o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há maldade, não há crueldade. Porque quando há crueldade, quem está entrando conosco também aqui, Raniele, glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor diz que quando não é, diz que nós somos bem-aventurados.
Quando você não tem aquela maldade de tramar pela vida do seu irmão. Bom dia, Aniele. Bom dia. Mas, irmã Carmen Lúcia entrando conosco também. Mas quando nós planejamos fazer o mal a alguém, aí é dolo. Aí o Senhor vai ver em nós maldade. A palavra do Senhor diz. E aqui no versículo 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceu os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todos os dias. Aqui Davi, ele estava relatando aquele pecado que ele teve com a Betseba. Ele pecou, não é? Não diz que na época da guerra Davi estava no seu palácio, estava no pátio do seu palácio, e lá ele olha e ele vê a Betseba, né? Lá embaixo, tomando banho. Não sei como ele viu essa mulher sem roupa, tomando banho, e ele pecou. Davi pecou. E aí ele manda alguém e buscar aquela mulher e convence ela a pecar. Convence ela a pecar. A internet já está travando. Mas não saia daí, porque se a internet travar, nós voltaremos. Aí vai dizer que Davi, ele vai adulterar, ele vai fazer um crime assim, de adultério contra Deus. Porque aquela mulher era casada com um oficial do exército de Davi. Depois vem a notícia que ela está grávida. E Davi manda matar Urias, o marido dela. Davi pecou novamente. É muito sério, né? Mas aí o Senhor, que tudo vê e tudo sabe, ele sabe de mim, sabe de você. Davi ficou calado. Enquanto ele estava calado, ele estava sofrendo, porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos. Dá para entender um pecado terrível desse? Tomou a mulher do outro, ainda mandou matar o outro, e depois ainda casou com ela, para corrigir o pecado, o erro que fez. Mas a palavra diz que ela era muito linda. Mas a palavra vai dizer que Davi, minhas irmãs, ele ficou calado. Mas o Senhor vê o seu pecado e vê o meu. Ele vê o seu pecado e vê o meu. Quando o Senhor viu o pecado de Davi, ele não manda lá, ele mandou lá o sacerdote lá. Ele mandou o servo de Deus lá. E quando aquele servo de Deus chega lá, ele conta uma história. Eu acho que essa história vocês já conhecem. E ele conta a história a Davi. Bom dia, Fátima Macedo, Deus abençoe sua vida. E ele conta aquela história a Davi, daquele homem que só tinha aquela cabritinha. Vocês não conhecem essa história? E um homem muito rico, já tinha um monte de gado, um monte de ovelha, um monte disso, um monte daquilo. E chegando um viajante na casa dele, ele manda matar aquela ovelhinha, a única ovelhinha que o homem tinha dentro da sua casa, que comia com ele, fazia parte da família. Não é essa a história? Assunção também conosco. Deus abençoe. Aqui a palavra vai dizer, o profeta Natan, me lembrei agora. Aí o profeta Natan diz, ele conta a Davi. Davi, esse homem rico pega, manda matar a cabritinha daquele pobrezinho que só tinha a cabritinha. O que é que você acha dessa situação? Davi, sendo muito justo, muito conhecedor da palavra, disse, esse homem merece morrer. Ele disse, Davi, pois esse homem é você. Pesou, não foi? Esse homem é você. Você pegou a esposa de Urias, você mandou matar Urias. E você agora casou com a esposa de Urias. E o pecado tem consequência. E aí ele reconhece, ele diz, Senhor, pequei contra ti, Senhor. E ele confessa ao Senhor o pecado. E aqui ele diz aqui que enquanto ele calou, envelheceu os seus ossos.
Mas aqui vai dizer, no versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele sabia que o Senhor estava com a mão sobre ele. Meus irmãos, pecar, nós pecamos. Agora nós temos que reconhecer que pecamos e confessar os nossos pecados ao Senhor. E ele diz no versículo 5, confessei que o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Senhor perdoa. Mas quando nós confessamos de todo o nosso coração. Meus irmãos, Davi, ele não tinha aquela essência mal. O Senhor não achou nele dolo. Ele pecou com Betseba. E ele quis corrigir um erro com o outro. Trouxe Urias para casa, ele não trouxe? Trouxe Urias para casa, tentou botar ele para dormir com a mulher dele para dizer que a gravidez era de Urias. Mas Urias, sendo muito fiel aos seus irmãos que estavam lá na guerra, não quis deitar no seu leito. E Davi sabia que, naquela época, um crime de adultério, ela ia ser apedrejada. A mulher de Urias ia ser apedrejada. Por isso, meus irmãos, que um erro não corrige outro. Foi desse jeito. E Davi sofreu com esse pecado. Quando nós conhecemos a palavra e nós pecamos, nós sofremos com o pecado. Confesse o Senhor hoje. Tire esse peso que está sobre você. E diga, Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, tu conheces meu coração, eu pequei, Senhor. E às vezes, sem querer, eu peco, Senhor. Eu fico pensando nisso, eu fico maquinando nisso, Senhor. Mas eu não quero ter maldade no meu coração, meu Pai, me perdoa. Tira de mim o que não te agrada, Senhor. Eu acho que foi essa a oração de Davi. Senhor, tira de mim o que não te agrada, porque eu quero servir a ti, Senhor, e eu pequei. Eu pequei. A palavra vai dizer aqui no versículo 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Não o atingirão. Quando nós confessamos ao Senhor, mesmo em tempo de turbulento, sabemos que foi sério o nosso pecado, mas quando nós confessamos ele ao Senhor, o Senhor ele é fiel para perdoar. As consequências nós vamos colher. Isso aí a palavra ela é clara. Ela diz que a consequência do meu pecado eu irei colher. E você também. Mas o Senhor nos perdoa. Você sabe que Davi pagou um preço alto por conta disso aqui. Ele pagou um preço altíssimo. Vai dizer no versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Aqui, Davi diz ao Senhor. Foi Davi falando com o Senhor. Ele diz que o Senhor é misericordioso e preserva ele daquela tribulação, daquela angústia. E traz a ele um cântico, o Senhor, de livramento, de morte. O Senhor perdoou a alma dele que estava morrendo, os ossos adoecendo do pecado. Mas quando ele confessou, meus irmãos, quando nós confessamos a Deus, nós sentimos paz. Nós sentimos paz, mesmo sabendo que iremos colher o que nós plantamos, né? E aqui no versículo 8, o Senhor responde, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. De outro jeito não obedece. Não seja como o cavalo. Não seja como a mula rebelde. Se volte para o Senhor hoje. Mesmo você estando sabendo que pecou, confesse o seu pecado ao Senhor. A palavra do Senhor, ela trabalha em nós. Aqui está dizendo que o cavalo e a mula, eles só obedecem com freio na boca. Quem sabe como é que para um cavalo, né? Tem aquele ferro que fica na boca do cavalo e com os arreios você puxa ele para trás e ele para. E ele sofre, porque dói, ou ele para ou machuca ele. Eu quero dizer que muitas vezes nós padecemos porque queremos ser igual uma mula, bruto igual um cavalo. Não lemos a palavra. Não nos deixamos moldar pela palavra de Deus, pelo conselho de Deus, ser guiado pela palavra de Deus. Aqui o Senhor não diz? Ele diz, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir. A palavra de Deus. O caminho é Jesus. Mas muitos querem ainda continuar. É o Senhor chamando e a pessoa igual uma mula teimosa, querendo continuar no pecado. Mas, meus irmãos, o que é que a palavra de Deus diz? Que o salário do pecado é a morte. É a morte. E muitas vezes a morte carnal e a morte espiritual. Muitos estão vivos fisicamente, mas espiritualmente já morreram, estão dentro da igreja, mas estão mortos espiritualmente. Muitos estavam dentro da casa do Senhor e não estão mais, porque pecaram e se afastaram de Deus, porque a palavra diz que quem afasta o homem de Deus é o pecado. Por que Adão se escondeu? Porque pecou, se escondeu. Adão, estou aqui, Senhor. O Senhor sabia que ele estava escondido. Por que tu está escondido, Adão? Porque eu estou nu. Ele tinha pecado contra o Senhor. O Senhor sabia de tudo. O Senhor sabe do seu pecado. Confesse ele ao Senhor. Enquanto você não confessar, você vai querer se afastar de Deus. Você vai se afastando de Deus. Mas quando nós confessamos que o Senhor nos perdoa, mesmo nós sabendo que vamos colher aquilo que nós plantamos, mas nós queremos estar perto do Senhor. Nós queremos a presença dele em nossas vidas. No versículo 9 diz, não sejas, como nós acabamos de ler, como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Não sejas, aí versículo 10, parte B, são dominados e de outra sorte não obedecem. Se não for com cabresto, não obedece. Muitas vezes você está padecendo porque você não obedece de outro jeito. E às vezes o Senhor lhe segura assim, porque você não obedece. E Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer. E Ele coloca cabresto em você. Irmã Solange, mas eu estou padecendo. Glória a Deus que você ainda está vivo. Glória a Deus que o Senhor está colocando cabresto em você. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Você quer ir para a morte? Louve a Deus. E clame ao Senhor para que Ele continue querendo ensinar você. E a palavra vai dizer no versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Oh, meu Deus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aqui diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio, aquele que não obedece, aquele que não confessa o seu pecado,
aquele que não se arrepende do seu pecado, então ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer muito. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a palavra vai dizer, aqui no versículo 10, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia do Senhor. Mesmo nós sendo pecador, nós confiando no Senhor, nós confessando o nosso pecado ao Senhor, a misericórdia dele te assiste. E assiste a irmã Solange aqui. Assiste. Oh, glória. Deus é bom. Deus é bom. Não deixe de confessar o seu pecado a Deus, não. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E o último versículo, versículo 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exaltai vós todos os que sois retos de coração. Justos. Ah, irmã Solange, mas você não é justa. Tem coisas que você faz que não é justo. Eu sou justificada pelo meu Senhor. O inimigo, ele não pode apontar para mim pecado, apontar o que eu fiz no passado, porque o meu Senhor já me justificou naquela cruz, e eu tenho crédito lá. Eu tenho, pelaquela morte de cruz do Senhor Jesus, e você também. Ele morreu para nos justificar. Quando os pecados, naquele grande dia, for apontado, a irmã Solange fez isso e isso, ele disse: epa, eu morri por ela naquela cruz. O pecado dela já foi confessado e perdoado. E eu paguei um alto preço. Um preço de sangue. Oh glória, minhas irmãs. Que palavra maravilhosa. E diz assim: exultai vós todos, que sois reto de coração. A palavra do Senhor diz que nosso coração é enganoso. A palavra do Senhor diz que é corrupto. Mas quando nós somos guiados pelo Senhor, quando nós somos cheios do Senhor, nós somos guiados pelo Senhor. É a Ele que nós servimos. E é a Ele que nós iremos prestar conta. Então, nessa manhã, venha confessar os seus pecados ao Senhor. Ter Ele como Salvador, porque Ele é o único que perdoa pecados. Ele é o único que liberta do mal. Ele é o único que abre os seus olhos hoje para perdoar você. No seu tamanho do seu pecado. Para o Senhor não há pecado grande nem pequeno. Mas Ele perdoa. Você vai colher o que você plantou. Mas clame a Ele por misericórdia nessa manhã. Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Senhor, tenha misericórdia do meu esposo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós que somos pecadores. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós falamos no pensar, no falar, no não fazer as coisas, no deixar de fazer. Tudo isso nós pecamos em omissão. Então, nós pecamos todos os dias, sem a graça do Senhor. Então, nós temos que pedir perdão a Ele. Senhor, me perdoa pelos pecados que eu tenho consciência que cometi. Senhor, e pelos pecados que eu não tenho consciência, mas que eu pequei contra Ti nessa manhã. Assunção Alves, Deus te abençoe. Luciane Vitoriano, também Deus te abençoe. Fátima Macedo, Deus te abençoe. Meus irmãos, Deus é bom. Quando eu digo todos os dias Deus é bom, é porque Deus é bom mesmo. Mesmo você viu o pecado grande que Davi cometeu, mas o Senhor teve misericórdia dele, se compadeceu dele. O Senhor se compadeceu dessa serva aqui, mesmo sendo pecadora. Como eu iniciei essa palavra dizendo que Ele usou o seu Espírito Santo,
através da irmã Lili e da irmã Lindete, para ir lá me buscar lá. Ele sabe de onde ele me tirou e me trouxe para estar aqui. Eu louvo a esse Deus todo dia. Todo dia. E esse Deus, ele quer alcançar você. Ele quer que você confesse a ele o seu pecado nessa manhã. Ele quer lhe dar paz. Porque a palavra diz que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. Ele é mais do que feliz. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Pois eu sou feliz no meu Senhor Jesus. Eu sou feliz. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor, minhas irmãs. Que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos confessar a Ele. Esse louvor eu aprendi ontem. Não sei muito bem o ritmo dele, mas eu quero cantar ele como uma confissão de pecados. Senhor, segura essa internet em nome de Jesus. E esse louvor é assim: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover, perdi o ritmo. Faz chover graças. É lindo esse louvor. Deixa eu ver aqui se eu acho de novo o ritmo, viu? Mas Deus é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa fluir teu amor. Por misericórdia clamamos, ó glória. Aí diz, faz chover graça sobre o perdão. Eu perdi. É lindo, minhas irmãs. Eu cantei ainda agora. Mas esse louvor é tão maravilhoso. E diz assim, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu amor, do teu perdão. Eu cantei esse louvor tão lindo ainda agora, mas como eu não posso utilizar, né, o celular para mim entrar no ritmo, eu vi esse louvor ontem à noite, nesse livrinho. E ele é tão lindo, é porque eu só tenho esse celular. Se eu tivesse o outro celularzinho para acompanhar aqui o ritmo, eu ainda vou aprender, minhas irmãs, e vou cantar, para vocês verem como esse louvor é uma oração. Quando ele diz, eu confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és, Senhor. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oh, glória, é lindo, minhas irmãs, esse louvor. E eu cantei ele como uma oração. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa, porque fraca, e você também é fraco, nós somos fracos, mas nós servimos a um Deus que é forte, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é misericordioso, como ele se compadeceu de Davi.
como ele se compadeceu de Davi, como ele se compadeceu de mim, ele também vai se compadecer de você. Confesse o Senhor hoje o seu pecado. Vamos orar agradecendo a Deus. É lindo demais esse louvor. É lindo. O nome dele é Perdão e Graça. Perdão e Graça. Pesquise aí que você vai ver. Ele é muito lindo cantado no violão. E aqui meu menino, ele toca e ensina violão. Eu digo, Senhor, me dá graça que eu aprenda, para que eu venha aqui e toque, e cante para a honra e a glória do teu nome. Eu já estou com 54 anos, mas eu quero, Senhor, te servir de todo o meu coração, de toda a minha força. Vamos orar, minhas irmãs, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, eu quero te glorificar nessa manhã, Senhor, com a minha vida. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, dos meus pecados. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, e tira tudo que não te agrada. Senhor, que o Senhor não ache dolo em mim, que o Senhor não ache maldade, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço nessa manhã, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu aqui, minhas irmãs, em nome do Filho de Jesus, do nosso Deus poderoso, Jesus Cristo. Nós agradecemos. Amém. Oh Deus poderoso. Eu queria tanto lembrar o ritmo agora, mas infelizmente, minhas irmãs, eu não consigo me lembrar. Mas tá bom, né? A palavra do Senhor, ela já é maravilhosa para nós. E aí as irmãs vão aprender. É só você clicar lá e procurar esse louvor. Perdão e Graça. E cante ele como uma oração. Que Deus vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar em você. Peça ao Senhor para você ser cheio do Espírito Santo, para você reconhecer que você não é nada, que você é fraco, que você é tão fraco, que necessita das misericórdias de Deus todos os dias, todas as manhãs. Amém? Por isso que estou aqui nessa manhã, porque eu necessito da graça do Senhor Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. E confesse ao Senhor, Luciane, irmã Lili, irmã Lindete, oh Jesus, irmã Auxilian, Adriana Verônica, Leni, Fátima Macedo, todas as pessoas que entraram. Às vezes não consigo lembrar de todos, como eu digo aqui, mas confesse o Senhor. Chame por ele. Porque Davi disse, enquanto eu calei os meus pecados, adoeceram os meus ossos. Que não seja esse a sua enfermidade, nem a minha. Nós venhamos confessar ao Senhor e vamos ter alegria, ser feliz, porque o Senhor nos perdoou. Amém? Até amanhã, oh glória, se assim o Senhor nos permitir, minhas irmãs lindas. Cheiro. Oh, glória, Lu.